Alô? Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando o nosso culto que está sendo transmitido pela rede social da IP do aeroporto. Em virtude dos últimos acontecimentos que temos vivido, é um momento de muita reflexão, um momento delicado, mas um momento que não deve ser visto como um momento para nós ficarmos em pânico. Nós temos um Deus que governa todas as coisas. Nós temos um Deus que dirige todas as coisas. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Quero também justificar a ausência aqui do pastor Eldon. Ele não pôde estar em virtude de um desconforto por conta de um cálculo renal durante essa semana. Então ele está se recuperando dessas questões. Estamos aqui também cooperando de certa forma, fazendo a nossa parte para que a gente não veja esse vírus sendo disseminado. Estamos com um grupo bastante reduzido. Na verdade, nós temos só pessoas que estão ligadas aqui à transmissão do nosso culto. Então, eu gostaria de mandar um abraço, amigo e companheiro, para todos os nossos irmãos, amigos, membros da Igreja do Aeroporto e aqueles que, porventura, estejam acessando no momento. Nós estamos ao vivo a partir da IP do aeroporto. Nosso abraço e a nossa oração. Nós estamos certos de uma coisa: com a graça do Senhor, tudo isso vai passar. Eu queria, nesse instante, convidá-los para ler o texto de Lucas, capítulo 8. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 8, no versículo 22, nós leremos até o versículo 25. Eu fiquei pensando essa semana, lendo algumas coisas, e esse foi um texto que eu li e que também tem sossegado o meu coração. O texto de Lucas 8, 22 a 25, diz o seguinte: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Quem é este? Vamos fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, nós queremos neste momento dizer que estamos totalmente declarando
a nossa dependência do Senhor. Queremos nesse instante, ó Deus, de culto, queremos nesse instante de leitura da Tua Palavra, pedir que o Senhor venha com a Tua iluminação das nossas vidas. Ilumina as nossas vidas, e a Tua Palavra aqui está. Queremos, ó Deus, que os nossos corações sejam confortados pela Tua Palavra. Então, Deus, nos dê a graça de ouvi-la e nos dê a graça de reconhecer que o Senhor é aquele que está no controle e na direção de todas as coisas. Abençoa, ó Deus, os Teus filhos, membros dessa igreja e todos os cristãos em todos os lugares. Vá, ó Deus, ao encontro das suas inquietações e tranquiliza cada um. Abençoa esse momento de culto. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Até sexta-feira da semana passada, como era a sua rotina? Aí, cada um fica pensando na sua rotina. Basicamente, de segunda-feira, dia 16 para cá, tudo mudou. A nossa rotina sofreu uma alteração expressiva por conta da pandemia do coronavírus. Hoje ficamos sentindo falta daquela rotina. E aqui eu expresso uma opinião pessoal. Talvez alguns elementos que adotamos na nossa rotina não deveríamos ter adotado. Por exemplo, a maneira como nós administrávamos o nosso tempo talvez não fosse a melhor. É possível que esse momento seja oportuno para aprendermos à força, organizar melhor o nosso tempo, inclusive priorizando o mais importante. O tempo com a Bíblia, com a oração, com a família, com os filhos, enfim, revendo o que é prioritário. E que isso seja um aprendizado para cada um de nós. Conversando com o pastor Helder essa semana, ele comentou: rapaz, no mês passado, estávamos no retiro espiritual e não imaginávamos que um mês depois, toda essa mudança fosse ocorrer. A nossa rotina é outra. Tínhamos preocupações, tínhamos horários, contas vencendo, datas, aspectos ligados ao nosso cotidiano, mas nós seguíamos. Eis que de repente uma grande mudança aconteceu. Naqueles dias, os chineses já viviam dias difíceis, pedidos de oração já chegavam, e o vento forte se espalhou. O epicentro já não é mais na China, o epicentro saiu da Ásia e agora está na Europa. Terrível situação. Voltando para o texto, os discípulos de Jesus tinham a sua rotina, e o texto diz algumas palavras que mostram isso. Certo dia, entraram no barco, coisas que eles faziam de costume. Enquanto navegavam, tudo está normal até aí, mas o versículo 23 diz o seguinte: abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado,
e eles corriam grande perigo. E eles corriam grande perigo. A proliferação do vírus em larga escala, colocando a vida de muitos em perigo. Olha só um outro perigo. E então, nós ficamos nesse momento perplexos. E o que penso nesse texto para hoje é que não se trata de maximizar esse problema, não trata de fazer previsões impensadas, nem tampouco fazer de conta que está tudo muito bem, mesmo porque, como diz um escritor modernista da literatura brasileira, João Guimarães Rosa, viver é um risco. Esse texto nos convida, como igreja, a voltarmos os nossos olhos para Jesus. Jesus, junto com os discípulos, num momento de bastante perigo. E então, naquele dia dos discípulos, dois momentos apontaram para a necessidade de perceber quem realmente está no governo de tudo, quem realmente está no controle de todas as coisas, quem realmente governa e dirige todas as coisas. A partir daquele episódio ali no barquinho, naquele mar, eu quero compartilhar rapidamente dois momentos. O primeiro momento foi exatamente um forte vendaval, como nós lemos no texto. Aliás, o texto paralelo de Mateus, capítulo 8, versículo 24, fala de uma violenta tempestade. Então, meus irmãos, que vento é esse? Que sopro é esse? Que vento é esse que o mundo experimenta nesses dias? Um vento que trancafia, um vento que prende, um vento que muda o cenário das ruas, um vento que para as avenidas mais movimentadas do mundo, a 11ª avenida de Nova York, que para os estádios, as competições esportivas, que para as escolas e por aí afora, e encarcera tanta gente. Que vento é esse? Que terrível, que situação inusitada. Próximo dia 28 de março, se Deus quiser, completarei 56 anos. E, na verdade, nunca presenciei algo dessa natureza. Provavelmente, muitos dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos que estão ligados conosco, estejam pensando exatamente isso. Nunca vivemos nada parecido. Mas, para não alongar mais, eu quero pensar no segundo momento que aconteceu naquele barco. Depois daquele forte vendaval, o que ocorreu foi uma insegurança geral. O versículo 24 diz o seguinte: mestre, mestre, vamos morrer. Ou seja, estamos inseguros, estamos com medo, e isso por conta da nossa fragilidade. Os discípulos se sentiram frágeis. Eu estava ouvindo um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, que eu até indico, para que a gente tenha uma visão assim panorâmica do momento que a gente vive. Deve ter gravado no domingo passado, quando tudo começou a se instalar no mundo, e ele estava falando inclusive sobre a sua fragilidade diante do momento que nós vivemos. Está aí a dica para você acompanhar esse vídeo também. E nós ficamos assim perante essa pandemia porque somos frágeis.
E a vida é assim, a vida é desse jeito, vendavais, fragilidade humana, que gera medo e que gera insegurança. Mas nós vamos nesse momento voltar para o texto e ver o que ocorreu no meio daquela tempestade, no meio daquele vento forte, e no meio daquela insegurança, a ponto de levar os discípulos a acharem que eles iam sucumbir, que eles iam morrer e que eles estavam perdidos. O que nós podemos ver nesse texto está no versículo 24, quando diz o seguinte: após o grito dos discípulos: mestre, mestre, vamos morrer. Parece até com aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. O caos que se instala leva a gente a dizer: mestre, o que está acontecendo, Senhor? E eu queria dizer a você que ele se levantou ali naquele barco e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E ainda, além dele marcar a sua presença dessa forma, ele chama a atenção dos discípulos e diz o seguinte: onde está a sua fé? Meus irmãos, nesse momento de tamanha desordem, de tamanho caos em todas as esferas institucionais do mundo, eu gostaria de dizer que a nossa fé não pode desviar de Jesus. A nossa fé precisa estar posta em Jesus, e nós precisamos crer em algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que é necessário que essas coisas aconteçam. A Bíblia diz que é necessário que guerras ocorram. A Bíblia diz que é necessário que mortes aconteçam, que pestilências venham, mas para mostrar algumas coisas também, inclusive para mostrar como somos frágeis, como nós não temos o governo e o controle de nada, como nós somos pequenos e miúdos. Nesse momento nós vemos as instituições todas se abalarem, a economia, os governos, a segurança, os ministérios da saúde, como que a situação fica, como nós somos frágeis. E quando nós olhamos para o fato de que a nossa fragilidade, ela é tremenda, nós precisamos também entender o quanto nós dependemos de Deus. Nós dependemos muito de Deus. Acho que durante esses dias que nós vivemos, essa primeira semana foi uma semana para a gente tentar começar a nos adaptar com esse problema, dar a nossa parcela de contribuição, tomando as medidas cabíveis que os governantes estão sugerindo para nós e até em algumas situações impondo. Eu gostaria de dizer que nesse momento nós precisamos ficar pensando exatamente o quanto nós dependemos de Deus e não temos o controle de nada. E uma terceira coisa que esse momento também ensina para nós, que essas coisas que acontecem devem fazer a gente quebrar a nossa arrogância. Talvez, quem sabe, o texto não diz exatamente assim, mas talvez os discípulos, se não tivessem passado por uma situação de perigo e de aperto, talvez saísse dali pensando que navegar no mar não fosse algo tão perigoso assim,
que eles fossem os melhores, que eles pudessem fazer e acontecer. Mas Jesus, naquele momento, estava comunicando para aqueles que estavam com ele ali, e para todas as gerações, que em todas e quaisquer circunstâncias, nós dependemos dele, que ele é quem controla, ele é quem dirige, ele é quem governa, ele é quem administra todas as coisas. Que nós tenhamos também nesses dias aquela sensação: quão frágeis somos, como nós devemos ser dependentes de Deus, como nós somos pequenos, como nós precisamos quebrar a nossa arrogância. Eu lembro muito bem quando o povo de Israel atravessou pelo deserto e chegou à terra prometida. Há um texto de Deuteronômio pedindo que o povo, ao chegar lá, pudesse, depois de vencer tantas situações, depois de serem acompanhados por Deus, eles deveriam ter no seu coração que eles não entraram na terra prometida por conta do seu braço forte, por conta das suas condições, por conta das suas possibilidades de serem fortes nas guerras, mas eles entraram na terra prometida porque Deus lhes deu essa condição. Por vezes, nós somos confrontados com essas situações. Por vezes, nós encaramos circunstâncias adversas. Quão limitados somos, quão frágeis e quão carentes do Senhor nós somos. Trancafiados, como estamos nesses dias, que o Senhor nos dê a bênção de ficarmos pensando exatamente nisso. Quão dependentes do Senhor nós somos. E eu quero encerrar a minha fala nessa hora dizendo o seguinte: vamos fazer nossa parte, vamos cooperar, vamos aguardar o momento de dizermos juntos, em culto público, abraçando uns aos outros, que é aquilo que nós temos sentido mais falta nesses dias. Quem sabe, daqui a pouco, nós estaremos juntos, celebrando ao Senhor e dizendo: quem é este? Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e lhes obedecem? Quem é este? E nós teremos aquela confirmação espiritual no nosso coração, de que este é Jesus, de que este é o Senhor. Isso vai passar. É preciso que a gente atenda aos rogos, aos apelos das autoridades, sem pânico, sem precipitação, sem nos afundarmos em notícias infundadas, cooperar com os governantes, ficarmos atentos às notícias que são fidedignas, não espalharmos aquilo que não deve ser espalhado, termos cuidado com as fake news e ficarmos atentos à melhor notícia do mundo: Jesus é o Senhor. Deus é quem governa todas as coisas. E eu quero nesse momento, para encerrar, eu quero ler o Salmo 46, para manter em nós acesa a certeza de que Deus está no controle e no governo de todas as coisas, e de que isso vai passar, com a graça do Senhor. Ele vai colocar um ponto final em todas as coisas,
em tudo isso. E eu queria, antes de ler esse salmo, pensar numa coisa que o reverendo Augusto Nicodemos também comentou no referido vídeo. Essas coisas vão acontecer, e elas são necessárias que assim aconteça. Isso mostra para nós que o dia do Senhor se aproxima. Isto não é o fim. Nós voltaremos certamente a viver de maneira solta, aberta das nossas casas, que assim seja. Não sabemos os impactos que sofreremos na economia e em todas as estruturas do mundo, mas nós sabemos que, se Deus assim permitir, isso vai passar. Esse vento forte vai passar. Aliás, não é só um desejo que vai no meu coração, não é só um desejo de ver você que está em casa assistindo ao culto, mas é um desejo de te abraçar aqui, em breve, e dizer que Jesus é quem controla todas as coisas. Celebrar, não é só um desejo, é um desafio para que a gente possa seriamente clamar ao Senhor para que isso aconteça. Que a gente possa clamar ao Senhor, que a gente entenda que a nossa fé está posta no Senhor. A fala de Jesus aos discípulos é desafiadora. Onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Que fé é esta? Baseado nessa fé em Cristo, e que Ele está no governo de todas as coisas, vamos dizer ao Senhor: Deus, acalma essa tempestade, para com essa pandemia, coloca um fim nisto. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estaremos juntos em breve para dizer: quem controla essas coisas é o Senhor. Veja só o que diz o Salmo 46, do versículo 8 ao versículo 11. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Quem é este? Quem é este que põe fim às guerras? Quem é esse que manifesta a sua glória, mas põe fim às pandemias? Quem é este? Que Deus nos dê uma semana abençoada, que Deus nos guarde fortemente na certeza de que este é Jesus, Ele é o Senhor e Ele é o dono das nossas vidas. Mantenhamos a nossa fé posta nele, na certeza de que Ele está governando todas as coisas. Quando o povo marchava rumo à terra prometida, que é o que nós estamos fazendo nesses dias, aguardando a Jerusalém celestial, o Senhor nunca se apartou do seu povo. Não será agora que Deus vai se apartar da gente. Não será. Aliás, à noite, o Senhor seguiu o povo com uma coluna de fogo. Durante o dia, o Senhor seguia o seu povo com uma sombra poderosa, com uma nuvem, de maneira que o povo poderia andar tanto de dia quanto à noite. Isso mostra que Deus não está ausente, Deus está presente, Ele sabe o que estamos vivendo, e Ele há de reverter esse quadro para a glória dEle mesmo. Quem é este? É o Senhor. Que Deus nos abençoe. Deus, obrigado por esse momento aqui.
Obrigado por esse tempo. Leva-nos, ó Deus, para uma semana debaixo dos teus cuidados. Orienta, Senhor Deus, o nosso coração, tranquilizando-o em todos os momentos. Guarda-nos, ó Deus, protege-nos, ó Pai, nos deixe atentos em relação a todas as recomendações que precisamos tomar, que possamos cumprir com seriedade e com um sentimento de que precisamos amar uns aos outros, amar o próximo com as nossas atitudes. E obrigado, porque o Senhor está no nosso barco conosco. Obrigado. Leva-nos, ó Deus, para uma semana na contínua dependência do Senhor. Leva-nos, ó Pai, e nós pedimos que o Senhor possa intervir nessa situação, e que Tu possas colocar um fim, ó Deus, nessa pandemia. Traz, Deus, dias melhores. Sabemos, ó Deus, que estes sinais são sinais que são necessários, como vimos. Isso aponta para a vinda do Teu Filho. Leva-nos, ó Deus, para uma semana nessa reflexão também, de que precisamos, todos os dias, acertar a nossa vida com o Senhor, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, demonstrando nossa dependência dEle, para vivermos. Deus, guarda as nossas vidas, os nossos irmãos que estão espalhados e que estão guardados nas suas casas, protege cada um ali, ó Deus. Todos que nos acompanharam agora também, guarda cada um, e leva-nos, ó Deus, para uma semana debaixo dos Teus cuidados. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.